Olá, professora. Meu nome é Lércio Cavalcante Dias e nessa apresentação vou fazer a defesa das resoluções da prova que foi aplicada para a gente, né, de Tecnologia e Processamento de Razões. Bom, durante essa apresentação eu vou estar explicando como eu realizei os cálculos, qual foi o raciocínio que eu utilizei em cada situação da prova. E também eu vou justificar tecnicamente as decisões conforme foi pedido, exatamente como um responsável técnico, né? Bom, vamos começar pela primeira questão. O problema que foi apresentado para a gente envolvia erros de pesagem, utilização incorreta de equipamentos e a substituição inadequada de alguns ingredientes, e falhas também no controle de qualidade. A primeira análise foi verificar se a pesagem do microingrediente atendia à chamada regra dos 5%, né? Essa regra existe porque toda balança possui uma faixa de trabalho, onde ela pode apresentar uma maior precisão. Quando pesamos uma quantidade bem pequena em uma balança muito grande, ela aumenta significativamente a possibilidade de erro. Bom, na questão, o microingrediente ele possuía cerca de 0,89 kg e estava sendo passado em uma balança com capacidade máxima de 25 kg. Para verificar se essa pesagem era aceitável, calculei 5% da capacidade da balança. Então o cálculo foi bem simples. Eu multipliquei 25 por 0,05. O resultado foi 1,25 kg. Isso significa que qualquer ingrediente que foi pesado nessa balança deveria e deve possuir pelo menos 1,25 kg. Como o ingrediente da questão ele possui apenas 0,89 kg, eu assim concluí que na verdade essa pesagem não ia atender à regra dos 5% que foi ensinada pra gente. Então assim, não deveria de forma alguma ser realizada a pesagem nesse equipamento. Depois disso, eu calculei qual seria a capacidade máxima adequada da balança para realizar essa pesagem. E para isso eu utilizei a própria regra dos 5%. Dividi a massa do ingrediente por 0,05. Então eu fiz 0,89, que foi o que a gente encontrou, dividido por 0,05. E o resultado foi aproximadamente 17,89 kg. Isso significa que a balança que foi utilizada deveria possuir uma capacidade próxima desse valor. Na prática, na verdade, seria mais adequado, né, utilizar uma balança comercial de 15 ou 20 kg. Muito mais precisa para esse tipo de pesagem, diga-se de passagem. Na sequência da questão, foi pedido para a gente calcular a massa real da batida considerando os desvios observados nos macroingredientes. Primeiro eu calculei o milho. Vale dizer que eu estou olhando para cá aqui, porque às vezes é para ver a questão, né? Para não me perder da onde eu estou. Só para ficar um adendo para a senhora, professora. Bom, a quantidade prevista para a gente era de 700 kg. E o desvio observado era positivo ali em 3,8%, né? Então eu peguei essa questão, né? E multipliquei, então eu fiz o seguinte, eu multipliquei 700 por 1,038. Então eu cheguei num resultado de massa real de 726,6 kg, mais ou menos. Depois eu calculei o farelo de soja. A quantidade prevista era de 250 kg, com desvio negativo ali de mais ou menos 1,5%. Então eu multipliquei 250, certo? Por 0,985. Eu obtive 246,25 kg. Por último, eu calculei o óleo. A quantidade que foi prevista era de 50 kg e o desvio era positivo em 5%. Então eu peguei, multipliquei 50 por 1,05. Então eu obtive 52,5 kg. Bom, aí depois somando todos esses ingredientes, eu encontrei uma massa total de 1,025 de 1, na verdade, 1,025,35. O resultado tá aqui, eu li errado, perdão, desculpa. Quilogramas, tá? Depois eu comparei esse valor com a massa planejada, que era de 1.000 quilogramas. Utilizando a fórmula do desvio percentual, eu subtraí 1.000 de 1.025,35. Dividi novamente por 1.000 e multipliquei por 100. E o resultado foi aproximadamente 2,53%. Então esse cálculo demonstrou para mim um conceito muito importante que foi apresentado na disciplina. Os erros de pesagem, na verdade, eles são chamados de erros multiplicativos, porque cada ingrediente ele sofre uma variação proporcional à sua quantidade.
Quando todas essas pequenas diferenças que vai dando são somadas, elas acabam alterando significativamente o peso final da batida, né? Outro ponto abordado foi a substituição de um premix por um núcleo, mantendo exatamente a mesma quantidade. Essa prática é muito, mas muito mesmo inadequada, porque um premix e núcleo, eles possuem concentração totalmente, completamente diferente de vitaminas, minerais e aditivos. Ao utilizar ali a mesma quantidade, a gente pode provocar tanto uma subdosagem quanto uma superdosagem dos ingredientes, né? Como consequência, ali pode ocorrer algumas intoxicações, que mais? Deficiências nutricionais, redução do desempenho e muitos diversos problemas subclínicos que às vezes, né, a gente nem percebe imediatamente. Mas eles causam umas perdas econômicas devera importante. Também foi solicitado para a gente converter uma prescrição, né, feita em partes por milhão ou ppm, né, não sei, na verdade. Na nutrição animal é muito mais seguro trabalhar com unidades utilizadas na produção, como porcentagem ou gramas por tonelada, porque isso reduz ali, né, a nossa chance de erro durante a pesagem. É mais fácil de compreender lá na fazenda, na prática, porcentagem, quilo, do que partes por milhão. Mas beleza. No exemplo apresentado pra gente, o aditivo ali tava com 200 ppm, se eu não me engano, deixa eu confirmar. Isso mesmo. E sabe que um ppm ele corresponde a 1 grama por tonelada, portanto, 200 ppm vai equivaler pra gente a 200 gramas por tonelada, mais ou menos. E como a batida do exercício possui exatamente 1 tonelada, seriam adicionados exatamente 200 gramas do produto. Bom, indo para a última parte dessa questão 1, ela foi pedido pra gente diferenciar a exatidão de precisão. Bom, e é bem fácil, na verdade, responder essa questão. Foi uma das mais fáceis, graças a Deus. A exatidão, ela significa obter um valor muito próximo do valor verdadeiro. Então, chega a ser quase exato. E uma balança, ela pode ser precisa sem ser exata, né? Caso ela esteja descalibrada, e também pode ser exata apenas ocasionalmente, sem apresentar uma boa repetitividade, né? Por esse motivo, é fundamental, né, a gente realizar certos tipos de calibrações periódicas. Preferencialmente, né, a gente sabe que é bem difícil, mas preferencialmente por órgãos competentes, né? Um exemplo, a gente tem o Inmetro. Além das verificações diárias, ali utilizando peso padrão, como a gente faz no laboratório também. Bom, esses procedimentos ali garantem uma maior confiabilidade nas pesagens e aumentam a segurança ali do nosso processo produtivo. Bom, vamos lá para a questão 2, então. Bom, vamos lá, né? Eu vou explicar agora, conforme eu falei, a segunda questão, que ela teve o objetivo ali de avaliar a qualidade da mistura da ração através do teste de homogeneidade, certo? O primeiro passo da gente ali foi calcular a média das 8 amostras de sal coletadas no misturador. Então, para isso, eu somei todos os valores obtidos nas análises laboratoriais e dividi por 8, encontrando uma média aproximadamente 0,471%. O vídeo já está ficando meio longo, então vou dar uma acelerada aqui para falar um pouco mais, né? Bom, em seguida eu calculei o desvio padrão, que indica que quanto cada amostra se afasta da média. A partir desse resultado, eu calculei o coeficiente de variação, conhecido aí como CV. Utilizei a fórmula do CV, né, dividindo o desvio padrão pela média. E depois eu multipliquei o resultado por 100. Isso, por 100. O valor encontrado ali foi de mais ou menos 14%. E esse resultado foi comparado ali com o padrão recomendado para a fabricação de rações, que deve ficar entre 5% e 10%. E como o valor foi encontrado foi superior ao limite máximo, concluí que a mistura não apresentava homogeneidade nenhuma adequada, não. Bom, e ao analisar os pontos de coleta, observei ali que os pontos F e G eles apresentaram os menores valores de sal, indicando que essas regiões de misturador não estavam, de forma alguma, tendo uma distribuição uniforme dos ingredientes, certo? Bom, os principais fatores que explicam esse seu estado é o tempo de mistura utilizado pelo operador. O equipamento era um misturador horizontal helicoidal duplo, cujo ali o tempo recomendado de mistura é entre 3 a 4 minutos, conforme foi informado para a gente em basicamente quase todas as aulas. No entanto, o operador estava ali utilizando apenas 2 minutos e meio para fazer para acelerar, né, essa produção, estava fazendo muito pouco. Bom, e essa redução do tempo compromete, né, de várias formas. Uma das formas compromete a homogeneização da mistura, fazendo com que alguns animais lá na hora do trato vai receber maior quantidade de nutrientes e aditivos, enquanto os outros animais não vai receber. Outro ponto importante foi a escolha do sal, né, como marcador.
O sal é um bom marcador, porque ele possui fácil determinação laboratorial e boa distribuição na mistura, né? Porém, contudo, todavia, entretanto, a presença recente de farinha de carne e ossos e o processo posterior de peletização pode interferir na avaliação da homogeneidade. Bom, como ação corretiva, eu posso indicar que seria necessário aumentar ali o tempo de mistura para fazer o recomendado pelo fabricante, né, conforme foi indicado para a gente nas todas as aulas. Revisar também o funcionamento do equipamento, porque às vezes o equipamento que pode estar dando esse BOzinho. Realizar novas provas de homogeneidade, periodicamente, tá? De forma periódica, não só fazer uma vez e deixar. E manter um plano de manutenção preventiva, né? Que com essas medidas aí que eu acabei de indicar, vai ser possível garantir uma mistura uniforme e melhorar de diversas formas a qualidade da ração. Bom, vamos lá para a questão 3 então. Deixa eu só abrir ela aqui. Bom, vou apresentar a questão 3, né? Ela abordou, aqui eu abri ela para ler o que ela abordou. Ela abordou uma sequência correta, né, que deve se seguir para a adição dos ingredientes, a contaminação cruzada e o controle do premix. Bom, o primeiro problema que teve para a gente foi identificado que o operador adicionava todos os ingredientes ao mesmo tempo no misturador, né? Não sei onde ele aprendeu isso, mas beleza. Esse procedimento está incorreto, como a gente sabe, porque cada ingrediente ele possui características físicas diferentes, como tamanho de partícula, densidade e umidade. A sequência correta é adicionar primeiro os macroingredientes, o milho, o farelo de soja, realizar uma pré-mistura. Depois, em seguida, adicionar os microingredientes, como vitamina, mineral, pré-mix, por aí vai. E os ingredientes líquidos, né? Como óleo, né, que foi usado nessa questão, ele deve ser adicionado por último só. Pois pode formar ali, sei lá, pelote, grumo, não sei como que fala, e dificultar a distribuição uniforme dos demais ingredientes, né? Adicionar tudo de uma vez só vai favorecer a segregação da mistura. Partículas maiores, menores, mais pesadas também, elas vão tender a se separar das menores. Então a maior e a menor não vai se juntar, vai ficar longe. Reduzindo ali a homogeneidade da ração e comprometendo a qualidade, né, do produto final. Outro problema que foi apresentado para a gente é a produção de uma ração medicada para suínos. Imediatamente antes da fabricação de uma ração para equino, sem realizar limpeza ou batida de arrasto. Essa situação vai representar um sério risco de contaminação cruzada, pois os resíduos do antimicrobiano podem permanecer dentro do equipamento aí, e vai contaminar, contaminar a próxima batida. Como os equinos eles são bastante sensíveis a determinado tipo de medicamento, isso vai poder causar intoxicação e ainda pode contribuir para o desenvolvimento de uma resistência microbiana. A gente sabe que os equinos eles são bem melindrosos. Bom, o procedimento correto seria, primeiro ali, né, propagar a fabricação das rações sem medicamento e deixar as rações medicadas por final da programação. E quando isso não for possível, felizmente, deve ser realizada uma batida de arraste, né, de limpeza, para limpar todos os equipamentos antes da troca do produto. E também foi solicitado fazer a conciliação do consumo de premix. Bom, o consumo teórico era de 120 sacos, porém foram encontrados 132 sacos. A diferença foi de 12 sacos. Dividindo essa diferença ali pelos 120 previstos e multiplicando por 100, encontrei um desvio de 10%. Esse resultado indica que houve algum problema durante a produção, como a dupla adição, ou pode ser um erro operacional, desperdício, ou até falha no controle de estoque. Então, para evitar esse tipo de situação, a fábrica deve utilizar ali um sistema de controle por tickets ou registro de produção, garantindo que cada batida dele utilize exatamente, né, a quantidade que foi prevista na formulação. Bom, caso o operador perceba ali que adicionou mais premix de forma incorreta, o procedimento é comunicar imediatamente o zootecnista responsável, identificar a batida e definir o destino do produto, né? Aí é com a fábrica que ela vai fazer. Mas o que mais importante é que existe uma cultura ali de comunicação de erro, não esconder o erro, né, do patrão, evitando ali que o problema seja escondido e gere um prejuízo ainda bem maior, né? Bom, vamos lá para a questão 4, última. Vamos abrir aqui a questão 4 e por fim eu vou apresentar a resolução da quarta questão, né? Que ela teve o objetivo ali de avaliar a capacidade da produção da fábrica e calcular os indicadores de eficiência no processo. Bom, o primeiro cálculo foi para determinar a capacidade de produção da linha, né, da linha de mistura, utilizando a fórmula fornecida na disciplina. Nessa fórmula, substitui todos os valores informados no enunciado, como número de batidas, peso por batidas e tempo de pesagem, por aí vai. Bom, depois de realizar todos os cálculos, encontrei uma capacidade de aproximadamente 21,69 toneladas por hora. Esse valor ele vai representar a capacidade teórica da linha de produção, considerando o ciclo completo
de cada batida. Em seguida, né, eu calculei as horas efetivas de trabalho. A fábrica trabalhou durante 10 horas por dia. Porém, né, houve uma paralisação de 1 hora e meia. A gente só subtrai, né, um pelo outro, que vai ter 8,5 horas de efetivação de produção, certo? Depois eu fui, calculei a produção média por hora, considerando que todas as 10 horas de atividade, a produção foi de 18 toneladas por hora. Já considerando apenas as horas efetivamente trabalhadas, a produção passou para 21,18, já subiu bastante. Com esses resultados eu calculei os dois índices de eficiência que foi pedido. A eficiência de produção, né, ou a EPD, que foi de 90%. Esse indicador ele vai considerar todo o período de trabalho, incluindo as paradas de fábrica e por aí vai. Portanto, ele vai mostrar para a gente o impacto das interrupções que teve e o que essas interrupções causaram na produção diária, né? Já a eficiência do processo, que é a EPC, ela foi de aproximadamente, não lembro, 106%. Isso. Esse índice vai considerar apenas o tempo que a linha realmente esteve produzindo. Embora um valor acima de 100% pareça positivo, isso nem sempre vai significar que o processo está melhor, gente. Em muitos casos, esse resultado vai poder indicar que a produção foi acelerada só, além do planejado, certo? Bom, reduzindo esses tempos importantes, como a mistura ou o controle operacional, o que pode comprometer nossa qualidade. No final, a ração não vai estar com a qualidade desejada. Também foi calculada a perda causada pelas paralisações. Bom, considerando a fábrica que a gente tinha, eu estimei que 30 toneladas deixaram de ser produzidas, devido ao tempo parado. Além disso, as paralisações representou 15% do tempo total da atividade. Por isso, a principal recomendação que eu dou é que essas paradas aí, elas sejam reduzidas, né? Essas paradas não programadas. Por meio da manutenção preventiva, melhorar o planejamento da produção, principalmente treinar a equipe, né? Porque a equipe, muitas das vezes, ela fica parada ali porque ela quer, né? Tem que ter um cara pra estar de olho, indicar, dar incentivo para os caras não fazerem isso. Essa ação vai permitir ele aumentar a eficiência sem comprometer a qualidade do produto final. Bom, eu acho que foram essas as perguntas. Deixa eu só confirmar. Bom, essas foram as perguntas e as respostas. E eu gostaria só de agradecer por esse tempo de disciplina com a professora, que foi muito importante pra gente, né? Entender um pouco mais sobre as fabricações, as tecnologias de rações. Infelizmente, não deu pra gente fazer as visitas técnicas, mas eu pretendo estar presente nas futuras visitas. Muito obrigado. Essas foram as explicações das minhas respostas e segue também o documento com todas elas. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.